Paz e graça, meu querido. No último episódio a gente tratou da igreja de Jerusalém. Isso mesmo. A igreja de Jerusalém, onde tudo começou, onde Cristo foi crucificado. E aí nós vimos o quê? Que a igreja de Jerusalém deixou de ser a protagonista e a coisa cresceu, se desenvolveu e foi para outros lugares. Então a gente tem da Judéia, Samaria e os confins da terra que começam a ser cumpridos aí. O interesse nas atividades da igreja de Jerusalém prende a atenção de todos os estudantes da história da igreja primitiva, que Lucas relata nos primeiros 7 capítulos de Atos. O centro de interesse se amplia para incluir a Judéia, a Samaria, nos capítulos 8 e 12. O cristianismo foi levado a outros povos, foi levado a outros lugares. O verdadeiro cristianismo sempre teve orientação missionária. Os cristãos, que em Atos 6 se chamam gregos, ainda que fossem na realidade judeus, eram, entretanto, judeus que sentiam certa simpatia em relação a quê? Em relação a alguns elementos da cultura helenística, ou seja, a cultura grega. Já que foi contra esses cristãos que primeiro desabou a perseguição em Jerusalém, foram eles que primeiro se espalharam por outras cidades e foi, portanto, para eles que aconteceu a chegada da mensagem cristã nesses lugares. E aí a missão vai continuar. Segundo Atos 8:1, essa primeira dispersão dos cristãos ocorreu pelas regiões da Judéia e lá em Samaria. Acerca das igrejas na Judéia, existem algumas notícias, como Atos 9, 32 a 42, em que a gente lê a respeito das visitas de Pedro aos cristãos de Lida, Jope e da região de Sarona, terras que se encontravam entre a Judéia e entre Samaria. Então a gente já começa a ver o avanço. Sobre a igreja em Samaria, em Atos 8, 4 e 25, ela dá testemunho da obra de Filipe, da conversão de Simão Mago, e da visita de Pedro e de João. Na realidade, a visita de Filipe a Samaria, em Atos 8, levou o evangelho a um povo que não era de sangue judeu puro. Os samaritanos eram os descendentes dos membros das 10 tribos, que não foram levados para a Síria depois da queda de Samaria e dos colonos que os assírios trouxeram de outras partes do seu império. Em 721 a.C., os judeus e os samaritanos tornaram-se inimigos ferrenhos desde então. Se chegasse um judeu na cidade, eles fechavam todas as casas e não davam hospitalidade, que era obrigatória. Pedro e João foram chamados a Samaria para ajudar Filipe, pois o trabalho cresceu tanto que ele estava sem condições de atender a todas as necessidades. Esse reavivamento foi a primeira brecha aberta na barreira racial que dificultava muito, que impossibilitava a divulgação do evangelho. Depois de completar seu trabalho em Samaria, Filipe foi levado pelo Espírito Santo a pregar o evangelho para um eunuco etíope, alto oficial do governo da Etiópia. Assim como os judeus que testemunharam as maravilhas em Atos 2, lá o Pentecostes, viram o raio descer as línguas de fogo, eles foram depois para Roma e fundaram inclusive a igreja em Roma. O etíope levou sua fé em Cristo lá para o seu país natal. Tá vendo a penetração? Mas ao descrever a conversão de Saulo, Atos 9 dá a entender que haviam cristãos em Damasco, cidade muito mais distante de Jerusalém. Por que Paulo ia para Damasco perseguir os cristãos? Então, em Atos 11, 19, a gente vê que os que se espalharam por causa da morte de Estevão foram muito mais além da Judéia e Samaria, até a Fenícia, Chipre e, lógico, Antioquia. Em todo caso, tudo parece indicar que todas essas pessoas que se espalharam por causa da perseguição eram judias e que seus convertidos eram também o quê? Judeus. Então, logo, a nova fé começou a se estender mais além dos limites do judaísmo. Pela obra de Filipe, se converteram Simão o Mago e o eunuco etíope. Atos não informa claramente se algum desses dois era gentil. Então, qualquer conjectura nesse sentido, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas já em Atos 10, aparece o episódio de Pedro e Cornélio, quando Pedro, depois de receber uma visão que ordena para ele não chamar de impuro o que Deus purificou, batiza o gentio. Cornélio e muitos que estavam lá junto com ele
Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho a quem? Aos judeus. Foi o primeiro a levar oficialmente o evangelho para quem? Para os gentios. E não foi Paulo, que era chamado, que é conhecido por nós como apóstolo dos gentios. Olha que interessante. Depois de uma visão que deixou claro para ele que os gentios também tinham direito ao evangelho, Pedro foi à casa de Cornélio, o centurião romano, e se assombrou quando as mesmas manifestações ocorridas no dia de Pentecoste tornaram a acontecer na casa de Cornélio, lá em Atos 10 está lá. E a partir daí, ele se dispôs a levar para os gentios o evangelho da graça. Quando Pedro regressou a Jerusalém, a igreja dessa cidade pediu uma explicação do que aconteceu. E Pedro lhes contou sobre a sua visão e de como Cornélio e os seus haviam recebido o Espírito Santo. Então, diante dessa explicação, os de Jerusalém glorificavam a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Atos 11. O eunuco etíope e Cornélio foram os primeiros, lembra? Gentios a ter o privilégio de receber a mensagem da graça salvadora de Cristo. E mesmo que no início, aqueles que tinham sido obrigados a sair de Jerusalém pregassem somente aos judeus, como a gente vê em Atos 11, não demorou para que surgisse uma grande igreja gentia, onde? Em Antioquia, na Síria. Logo em seguida, Atos conta como sucedeu algo parecido em Antioquia, pois alguns cristãos procedentes do Chipre e de Cirene começaram a pregar para quem? Para os gentios. Foi ali que o termo cristão, inicialmente empregado no sentido pejorativo, como fizeram com os puritanos, por antioquenses bocudos, tornou-se a honrosa designação dos seguidores de Cristo, e hoje, com muito orgulho, nós nos designamos cristãos. Ao ouvir acerca disso, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para que visse o que estava acontecendo ali. E quando ele viu, a graça de Deus regozijou-se em Atos 11. Então, a gente chega à conclusão que o que tudo isso dá a entender é que, apesar da primeira expansão do cristianismo ter sido efetuada através dos cristãos de tendência helenizante, que tiveram que fugir de Jerusalém, a igreja na Cidade Santa deu a sua aprovação à missão entre quem? Entre nós, entre os gentios. Foi em Antioquia que Paulo começou o seu ministério público, o seu grande ministério público entre os gentios. E foi de lá que ele partiu para suas viagens missionárias, que conduziram ele para o seu objetivo, que era o quê? A capital do império. Que a única importância de Roma era essa, ela era a capital do império, não uma grande igreja. A igreja em Antioquia era tão grande que foi capaz de socorrer as igrejas judaicas quando elas passaram fome. Olha só, ela foi o principal centro do cristianismo, de 44 a 68 depois de Cristo. Mas a tarefa de levar o evangelho aos gentios, nos confins, ainda precisava ser realizada. Iniciada por Paulo, essa tarefa continua ainda hoje, como missão inacabada da Igreja de Cristo. E aí, nós ainda temos um caso para tratar, que é o caso dos judaizantes. O que aconteceu? Alguns achavam o quê? Os judaizantes. Claro, tudo isso que aconteceu não resolveu todos os problemas, pois sempre ficava a questão até que ponto os gentios convertidos ao cristianismo deviam se subordinar à lei de Israel. Depois de alguns problemas, a igreja de Jerusalém aceitou seus irmãos em Cristo sem impor sobre eles maior encargo, além dessas coisas necessárias, que vos abstenha da carne de animais sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual, Atos 15 e 28. Mas como a gente sabe, pelas epístolas de Paulo, isso não resolveu todo o problema. Porque mesmo assim, por algum tempo, continuou havendo quem insistisse que para ser cristão era necessário circuncidar-se e cumprir toda a lei, como acontece com os judeus messiânicos hoje. Isso que a gente precisa entender, meus queridos. Nós precisamos entender o que é a teologia histórica. Isso aqui que nós estamos estudando é teologia histórica. A história da igreja, para ser mais exato. Você está percebendo que a gente está usando basicamente os relatos que estão em Atos.
A gente está baseando a história da igreja sobre Atos, junto com as descobertas que aconteceram, os registros antigos. Ou seja, a gente usa a Bíblia para narrar aquilo que realmente aconteceu. Muitos hoje, até mesmo grandes teólogos aí, que a gente segue, que a gente gosta, grandes pregadores, grandes diretores de seminário, afirmam que a Bíblia não é um documento histórico. É isso que os liberais querem, é isso que os hereges e apóstatas querem. Dizem que que a Bíblia serve apenas para questões referentes à nossa fé. Não, a Bíblia serve sim como registro histórico, como registro dos registros. E para não cair nesse tipo de conversa, você tem que aprender o quê? Mais sobre a história da igreja, sobre a história do cristianismo, como a igreja existiu e como ela chegou até nós até hoje. Isso é uma coisa que você não pode abrir mão. Isso é uma coisa que você não pode deixar de estudar. Nós temos essas séries aqui, Quinta Teológica, onde nós te ensinamos teologia pura e simples. É teologia, é palavra de Deus, teologia. Teo, Deus, logos, verbo. Ou seja, a palavra de Deus, ou seja, as ferramentas para você entender corretamente a Bíblia. A gente te ensina aqui. Toda quinta-feira você tem um programa te ensinando. Mas se você quiser aprender a fundo mesmo, vem estudar com a gente. Nós somos um seminário com curso de teologia completo, que vai do básico ao avançado. E entre essas matérias você tem a história da igreja cristã, história do cristianismo, história de Israel. Você tem tudo isso que serve para moldar o contexto que nós estamos inseridos, como saber o que da Bíblia nós temos que colocar em prática. Tá bom? Para que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas todo o conhecimento bíblico que está de Gênesis a Apocalipse, que é todo conhecimento bíblico. Então vem estudar com a gente. Link está na descrição, link está nesse QR Code na tela e está no comentário fixado aqui. Vem estudar com a gente que eu tenho certeza que você vai ter uma comunhão com Deus e um conhecimento da história da igreja. Você vai estar mais seguro de estar cumprindo aquilo que Deus planejou para a tua vida. Vem estudar com a gente. E semana que vem tem mais Quinta Teológica. Deus abençoe. Até a próxima.